Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui no nosso estúdio do Automotivamente, na série da GIB, aqui em Guarulhos, São Paulo. E é um momento muito feliz para mim pessoalmente, para a nossa empresa, podermos receber pessoas engajadas na missão, juntamente comigo, de levar conhecimento ao setor varejista de auto e motopeças. Compartilhar experiência, compartilhar pensamentos, ideias, propósitos, com o objetivo único de criar uma aproximação em todo esse nosso ecossistema. Então, ontem eu havia, no nosso podcast, dito que nós faríamos esse episódio para explicar como funciona exatamente o programa que o Sebrae desenvolveu para capacitação e treinamento do pequeno e médio varejo. É dispensável dizer o que é o Sebrae, uma instituição séria, reconhecida, capaz, competente, que tem excelentes colaboradores, todos eles imbuídos em prestar um serviço de qualidade e de formação para todo o pequeno e médio varejo. O projeto Loja Legal, ele foi desenvolvido pelo Sebrae exatamente para você que nos ouve e que é um pequeno ou médio lojista de auto ou motopeças. É claro que todo o ecossistema está convidado a participar, aqueles que queiram, que porventura sejam comerciantes de algum outro setor, mas que faça sentido participar, fiquem à vontade, mas ele foi desenvolvido exatamente pensando em você, que é o pequeno e médio lojista de autopeças. Como motopeças, o trabalho é muito parecido entre os dois comércios, a nossa turma de motopeças também está convidada. Tá? Então, com muito prazer que eu apresento aqui o Reginaldo, a Camila, os dois são do Sebrae, e o Douglas é um convidado especial, lojista, aqui do interior de São Paulo, já é um cliente que há muitos anos nos prestigia, e nós o convidamos para que ele seja o primeiro a ouvir, junto com vocês, o que é esse treinamento do Sebrae Loja Legal, e, com certeza, as dores e as dúvidas que o Douglas tiver, elas serão pertinentes aí ao dia a dia de vocês, talvez sejam as mesmas dúvidas. Então, sejam novamente todos bem-vindos e eu vou começar aqui puxando a conversa pelo Reginaldo, que é um cara que tem um conhecimento muito vasto e eu tenho o maior prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo, Reginaldo, e fique à vontade para falar sobre o programa. Obrigado, Beirã, obrigado ao Douglas, a Camila e todos que estão aqui conosco, e principalmente você que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, uma audiência tão qualificada e importante. E nós estamos aqui para dar um recado muito importante para todos, para o lojista, tanto de auto quanto de motopeças. Nós vamos falar do programa Loja Legal. Esse programa é um momento muito especial para você, né, que está enfrentando alguma dificuldade, que busca uma orientação. Muitas vezes você está sozinho no dia a dia na gestão da sua loja e fica ali com dúvidas em relação a que caminho seguir, a que decisões que você deve tomar. E nós estamos aqui para te apresentar uma grande oportunidade. E essa oportunidade pode ser uma quebra de paradigmas para você na gestão do teu negócio, e nós temos aqui soluções e oportunidades. Queremos agradecer a GIB com essa oportunidade, a também o Cinco Peças, que está conosco no projeto, né, no programa Loja Legal. E como que esse programa vai funcionar? Ele vai contar com atividades presenciais, atividades remotas. A princípio, hoje nós estamos dando pontapé para esse programa tão importante, mas na segunda fase nós vamos fazer um diagnóstico, conhecê-lo melhor, conhecê-la melhor, porque também nós estamos falando para as proprietárias de lojas, não é? Temos os empresários, mas vocês também são muito bem-vindas para estarem conosco. Vamos fazer esse diagnóstico que vai ser fundamental para identificar as necessidades, o que você busca no dia a dia e o nosso olhar, não é? A nossa experiência, o nosso conhecimento, juntamente com a tradução de tudo aquilo que você busca, nós vamos fazer algo que realmente vai dar um direcionamento importante para o desenvolvimento do seu negócio. Logo após essa fase inicial de diagnóstico,
nós vamos sugerir a participação em oficinas, em cursos, EAD e também consultorias especializadas especificamente para a sua necessidade, para a sua demanda. O propósito do programa é o aumento de faturamento. Então, você vai ter serão desenvolvidas uma série de habilidades e competências, mas nós queremos que você tenha um ganho. Por isso que se chama Loja Legal, justamente porque você vai ter ali um compromisso conosco, que é o aumento de faturamento da sua loja, do seu negócio. Bom, teremos também uma fase em que nós queremos trazer esses cases e também avaliar se de fato se teve um aumento de faturamento. Então, nós estamos aqui muito empolgados, muito entusiasmados e querendo que você esteja conosco nessa missão que é tão importante e principalmente pela sinergia de 3 instituições tão importantes, a GIB, Cinco Peças e Sebrae. Ótimo. A Camila, ela está nessa jornada juntamente com o Reginaldo. Então, bem-vinda, Camila. Obrigada. Pode ficar à vontade para dar a tua palavra aí. Obrigada. Também quero agradecer a oportunidade aqui com a GIB, nossos anfitriões aqui nesse espaço tão tecnológico, né? Também parabenizá-los, tá, por essa iniciativa que é tão importante, inclusive de trazer aí um lojista. O Douglas está aqui com a gente. Reginaldo apresentou aí o programa foi pensado pelo Sebrae justamente para trazer para o varejo de autopeças e motopeças soluções que são, de fato, eficientes. São soluções em gestão, a especialidade do Sebrae é gestão empresarial, e trazendo uma trilha de capacitação de 90 dias, ou seja, não é algo tão pontual. Nós temos aí 3 meses de processo para, de fato, conseguirmos aumentar o seu faturamento. Então, venha conosco, participe, de fato, traga também os seus colaboradores. Muitas das oficinas e cursos, elas são coletivas, então nós precisamos desse envolvimento da empresa, porque, afinal de contas, é esse trabalho em equipe que faz com que os resultados aconteçam. Então, participe, nós estamos aqui à disposição, teremos sim essa primeira fase de divulgação, esse pontapé inicial, você vai ter acesso a informações, inclusive de link, para onde você pode fazer a sua inscrição, a sua adesão, e depois o diagnóstico. Porque, afinal de contas, a gente não pode também levar uma solução se nós não sabemos quais são essas dores efetivas. Claro. O Douglas está aqui, inclusive, depois vai poder comentar melhor sobre isso. O diagnóstico, ele traz esse panorama, esse contexto, para que a gente consiga depois caminhar com as oficinas e com as consultorias personalizadas que vão levar aí a soluções eficientes. Ótimo, Camila. Só fazendo um adendo, a colocação deles é muito clara, mas não adianta faturamento sem resultado. Sim. Não é? Então, o programa também compreende uma análise, né, que vocês tenham lá uma análise mais aprofundada e que vocês criem os processos para que nas suas lojas, independente do tamanho, vocês saibam exatamente o que aquilo está deixando. Então, eles vão falar a respeito de margem, markup. Existe uma dúvida muito grande por parte de alguns clientes que a gente tem contato aqui quanto à precificação. E, enfim, o treinamento vai avaliar vários pontos. Então, assim, claro que o objetivo maior é aumentar o seu faturamento. A GB fica muito feliz com isso, que muito provavelmente, em aumentando o faturamento, vocês vão comprar mais da gente. Esse é o objetivo, é um ganha-ganha, né? Mas é um ganha-ganha com resultado, né? E que vocês possam acompanhar e tenham controle de todas essas métricas para poder projetar alguma coisa em relação à precificação. Nem sempre quem vende muito ganha dinheiro, não é? E, principalmente na distribuição, a gente trabalha com margens muito apertadas, e existem meses de faturamento bastante alto, com resultado muito pequeno. Acho muito legal a gente conseguir lidar com isso, né, e tirar os proveitos desse treinamento. Tá? Agora, quem vai falar é o Douglas, nosso cliente aqui de muito tempo. Eu vou deixar ele falar, mas é assim, ele é um cliente parceiro nosso, muito presente em todas as nossas comunicações. Ele assiste todos os nossos podcasts, os nossos episódios do Automotivamente. Ele assiste,
comenta com o nosso supervisor que o atende, que é o César Leal. Ele comenta, ele participa, ele dá sugestões. Então, é com muito prazer e agradecimento a ele pelo tempo de ter vindo para cá. Afinal de contas, ele é do interior. E com muito prazer a gente apresenta ele para vocês. Aqui está o Douglas. Fica à vontade, Douglas. Obrigado, Beirão, pela oportunidade. Reginaldo, Camila. Agradecer o Leal também, que ele vai assistir depois aí, por ter a oportunidade de estar aqui e estar no mesmo lugar que feras estavam aqui. Beirão é um deles, o Caio, cara, o podcast dele... Fantástico, né? O cara é monstro, a Simone. Cara, pessoal assim, fora de série. Eu tô aqui, é um prazer enorme estar aqui. E meu nome é Douglas, sou filho do Celso, vulgo Celção. Nós temos 3 lojas hoje. A primeira loja ele montou em 94. Eu lembro, eu era pequeno, sou de 88. Como dizem, rodei murcho, né? Tô meio acabadinho, mas tenho só 35. Tá bem. E eu lembro, quando meu pai abriu a loja, ele tinha umas caixas de sapato, colocava tijolo dentro para a caixa não voar, para dizer que tinha peça. Na época eu tinha que comprar telefone, tinha um orelhão na frente da loja, ele usava como telefone da loja. Assim. Enfim. Não tinha sistema ERP de controle, não tinha nada, né? Tudo no lápis, na caneta. Né? E aí tinha um amigo dele, o Marcão, da Maicar, lá de Piracaia, que ajudou muito ele. Até comento, sou muito grato a ele, que se não fosse ele, eu não estava aqui hoje, né? E óbvio, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, que são monstros assim também. Então ele montou em 94, a primeira. Aí em 2007 eu acabei montando em Nazaré. E agora em 2021 a gente montou uma em Atibaia. E, cara... E cada um fica numa unidade? Na verdade... Você tem você, teu irmão? Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Tá. Aí Atibaia... sua mãe na atividade também? Minha mãe... Se não fosse minha mãe, cara... Então, é uma empresa familiar raiz, né? Porque tá todo mundo envolvido no negócio. Sim. Eu até brinco que as mulheres vão dominar o mundo, né? Porque, cara, você vê o que minha mãe trabalha, ela me deixa no chinelo, meu pai, meu irmão, cara. Verdade? Sério, ela é, cara, fora do comum, assim. E também minha mãe, né? Eu não vou falar nada. Você é suspeito pra falar. Mas, cara, quem conhece sabe. Ela aguenta porrada de tudo quanto é lado e tá lá. E é a nossa dificuldade gerenciar tudo isso. A família, o trabalho, e aí agora a gente inventou aí as 3 lojas aí, que normalmente quando você abre uma empresa, talvez Beira saiba bastante disso, você tem uma loja, você tem uma empresa, você faz de uma forma, e tá ali, legal. É difícil, mas depois... Aí você abre uma segunda, aí você fala, putz, cara, tudo que você sabe parece que já não funciona mais. Começa a tomar na cabeça. Aí você abre a terceira. E a terceira é recente? Recente, 2021. 21 agora. Pandemia. Pandemia, outubro. Apareceu uma oportunidade, um pessoal que estava fechando uma empresa lá num prédio, uma autopeças mesmo. A gente alugou o prédio, negociou as prateleiras e tudo, a gente foi para lá. Era um sonho antigo, que meu pai sempre quis, eu sempre quis também. E, cara, estamos aí. Vem... Você monta achando que vai dar tudo certo, e aí, como diz eu brinco que é o filósofo Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na boca, né? E aí começam as dificuldades que, cara, a gente precisa do Sebrae, precisa estar junto com quem já trilhou aquele caminho e já pra gente ir aprendendo, cara. Bacana, cara. Eu tenho certeza que as dores do Douglas, elas são as dores que você tem na sua loja, mas pode mudar um pouco o tamanho da dor, né? E a localização, mas eu tenho certeza que dói para vocês o que dói para eles. A gente estava falando há pouco, antes de entrar na gravação, ele tem um ERP, um software de controle gerencial da loja, que funcionava muito bem, enquanto ele tinha uma unidade, servia muito bem. A partir do momento que ele montou a segunda e a terceira, as complexidades começam a aparecer, e aí, com isso, dúvidas, problemas, dores e também soluções, né? Que o bom empresário é aquele que lida com os problemas e busca soluções, que não se acomoda. E aqui está um caso, ele está procurando, como eu falei, né? Desde o primeiro episódio ele assiste todos, comenta todos, e a gente fica muito grato a isso. A nossa principal missão é levar conhecimento para todo o nosso ecossistema. A Camila acabou de falar, para ficar claro a fala dela, é que o Sebrae
ele tem o treinamento também que vocês, lojistas, vão poder fazer a apresentação para os seus clientes mecânicos. Então, sabe aquela de ganha-ganha? Do mesmo jeito que a GIB está proporcionando esse ambiente de conhecimento, de transmissão, transferência de conhecimento para os lojistas, que são os nossos clientes, né? Vocês, lojistas, tão logo vocês passem essa primeira fase, que a gente convida vocês, né, do programa Loja Legal, em seguida, o próprio Sebrae, vocês com o contato durante esse treinamento, vocês vão ter acesso a esses cursos que o Sebrae tem para as oficinas mecânicas. E eles têm tudo isso pronto já, tudo isso detalhado, pensando no teu cliente. Então, imagina que legal você, lojista, pegar os seus principais mecânicos, aqueles que estão com vocês no dia a dia, são seus parceiros de negócios, e vocês os orientarem a ter esse acesso ao treinamento junto ao Sebrae, né? Eu acho que é um ganha-ganha, você fica bem com o seu cliente, você, lojista, vai ficar feliz em ter um cliente melhor capacitado, melhor preparado. E não basta o cara ser um bom mecânico e conhecer bem da parte mecânica. Ele também tem que gerir a sua oficina, principalmente se ele crescer. Se ele crescer desordenadamente, ele começa a se atrapalhar, aí começa a atrasar pagamento, começa a colocar a mão no caixa para pagar despesas pessoais, ele não organiza a sua empresa, e, embora seja uma oficina mecânica, é uma empresa. E acho que a ideia de todos nós empresários, né, Douglas, é crescimento, é olhar para frente, é o próximo passo. Não é? Então, a partir daí que a gente começa a nossa conversa aqui. Eu vou pedir, então, para o Reginaldo explicar de uma maneira rápida, né? Para que vocês aproveitem o máximo possível o que é esse programa, o que é esse treinamento. Perfeito. E é muito importante ouvir o empresário, porque no momento do diagnóstico, vocês vão apresentar uma série de necessidades, de dores, que muitas vezes nós não conseguimos identificar no dia a dia. Então, é importante e que esse atendimento também, lógico que vão ocorrer atividades em conjunto, coletivas, mas nós vamos atender você, customizar uma solução para a tua loja, para o teu negócio. O programa ele vai se iniciar com a sua inscrição, então é muito importante que você, nesse momento que está nos acompanhando, você tenha acesso ao link de inscrição. A partir dessas informações, nós vamos entrar em contato com vocês. Essa é a primeira fase, fazer um diagnóstico com mais precisão, realmente que você nos conheça, né, para que a gente também possa te conhecer e, a partir dessa entrevista, dessa avaliação inicial, começar a traçar um plano de ação específico para o teu negócio. Na próxima etapa, esse plano de ação, ele vai envolver provavelmente capacitações, porque é importante falar para vocês o seguinte: muitos negócios acabam não dando certo, acabam não tendo os resultados que nós esperamos por 3 coisas principais: pela falta de planejamento, pela gestão, e o próprio Beiran falou a respeito, tratamos no programa da importância do aumento de faturamento. Essa é uma premissa, mas lógico, se eu vendo mal, provavelmente o meu resultado pode ser um prejuízo. Ou, de repente, eu tenho um lucro, mas não tenho dinheiro para pagar as contas. Então, não é isso que nós desejamos para o dia a dia. E no programa, não é? Pode ser que nós vamos indicar para vocês as oficinas, cursos EADs, atividades que vão ser ou presenciais ou remotas. E logo após esse plano de capacitação, você vai receber o atendimento de consultores especializados para tratar exatamente daquilo que você apresentou. Mas é sempre importante ter uma qualificação, investir no treinamento, em algo que possa realmente te ajudar. Após essa fase, nós queremos avaliar o quanto que o programa trouxe de benefício para o teu negócio. Porque olha só o nosso comprometimento. Existe aqui, não é, uma situação que vai envolver nós do Sebrae e você, não é, lojista, você que está aqui nos ouvindo, prestigiando o nosso podcast. Está aí o convite e uma oportunidade única para que você realmente saia ali daquela rotina do dia a dia e, de fato, deixa de ser empreendedor e para, de fato, ser empresário, tomar as rédeas e a liderança do teu negócio. E, no final, nós queremos comemorar esses resultados, trazendo os cases positivos, né? Porque teremos histórias para comemorar e queremos estar aqui com os nossos amigos da GIB e 5 Peças, além do Sebrae.
Douglas, fazer uma pergunta já de cara, né? São 90 dias do treinamento, quantos módulos são? São 90 dias de treinamento. Nós teremos em torno de 4 módulos que vai abordar todos esses aspectos que eu apresentei. Mas isso vai depender também de cada um, porque nós podemos customizar algumas situações ou até adiantar, porque os módulos, eles não são, eles são flexíveis. Então, pode ser que um lojista tenha uma determinada necessidade, o outro tenha uma outra situação. Então, nós temos em torno de 4 módulos, mas eles não seguem uma sequência. Pode ser que, no teu caso, o 4º módulo seja o mais indicado. Para outro, eu vou ter que trabalhar um pouco mais a base, as capacitações, porque é muito importante também, quando o Beiran fala lá de gestão, muito empresário não sabe fazer não apropria o que é um custo fixo, custo variável, uma despesa fixa, uma despesa variável. Então, é importante que ele tenha ali um embasamento também, até para que tudo aquilo que nós vamos oferecer possa, de fato, trazer relevância para esse momento tão importante que o projeto Loja Legal está trazendo para vocês. Ótimo. E que carga horária tem, Douglas? Desculpa, Reginaldo. A carga horária ela é variada. Nós temos as consultorias de 4 horas, as capacitações em torno de 2 ou 4 horas as oficinas. Então, talvez essa carga horária ela pode ser variável em função daquele lojista que nós estamos atendendo. Mas, em média, nós teremos em torno de 14 horas para oferecer aos nossos participantes. E essas 14 horas são flexíveis, o lojista ele pode participar no momento que ele tem disponibilidade de tempo, que a maior parte é online, ele vai fazer. Exatamente. Né? Nós sabemos do seu dia a dia, né? Você é o gestor, você administra o teu negócio, mas muitas vezes está lá no balcão atendendo o cliente, fazendo outras ações. Isso nós vamos também pensando na sua oportunidade, atividades que não atrapalhem o seu processo de gestão, as atividades que você tem que fazer no dia a dia. Mas é importante ressaltar que isso vai ser customizado, em média, 14 horas, mas pode ser um pouco mais. Não é? A princípio, nós definimos 4 horas de consultoria, mas pode ser que você que esteja aqui participando vai precisar de 8, vai precisar de mais tempo, não é? Vai precisar, talvez, de uma assessoria. Vamos imaginar que um dos seus problemas seja o controle de estoque. E aí nós vamos utilizar a nossa parceria com o Senai para te ajudar a identificar quais são as oportunidades em termos de estoque, desse controle. Pode ser que na identificação a sua fachada não esteja legal, que não dá visibilidade para o teu negócio. Vamos trabalhar também uma assessoria técnica. Então, esse programa ele pode ser um pouco mais extenso, ele pode ser um pouco mais longo, dependendo da sua necessidade, porque isso pode envolver outras habilidades e competências e outros parceiros que o Sebrae pode disponibilizar para vocês. Acho que ele estudou certinho, né? O estoque, eu acho que a gente comentou também antes, né? Não sei se todo mundo é assim ou se a gente eu até brinquei, né? Se a gente tá tão lá atrás ainda que só a gente que não consegue aí deixar certinho o estoque, é uma dor, eu acredito que da maioria dos lojistas. Falando por nós, né? A gente, cara, sempre apanha aí com esse lance. E fora a curva de venda, né? Você deve ter muito estoque nas 3 unidades, que não é estoque de giro de curva, é um estoque que gira lentamente e o teu capital fica parado ali, né? Sim. Tem compra errada feita, às vezes. Cara, eu olhei ali na prateleira, não tem, eu vou pedir. Mas, cara, já chegou, só que você não viu lá, está pedindo de novo. Aí chega 3, 4 peças do tipo. Que você vai vender uma cada 6 meses, se vender. Aí acaba... Mas, ao mesmo tempo, se você não tiver aquela peça, você deu um exemplo, né, do tipo, e muitas vezes você perde uma venda maior, teu cliente fica insatisfeito e vai ter que buscar a peça do tipo em algum outro lugar. Isso, o cara vai no vizinho ali, cara, e já era, né? Você deu oportunidade, né? Você deu a faca e o queijo na mão do seu concorrente e, cara, você tá ali, né, na mão dele. E vocês, a loja de vocês vende para todas as marcas? Ou são especialistas em alguma marca? Todas as marcas, linha leve. A gente está começando com o van, porque em Atibaia, o lugar onde a gente está lá hoje, eles já vendiam, né? Então, está tendo um pouquinho de demanda. Até em relação a isso, né? Um podcast que eu vi você comentando que quando vocês foram abrir a filial no Rio, viram que era completamente diferente a curva. Completamente diferente. Cara, é a mesma coisa que a gente sofreu. De cidade para cidade tem Atibaia, diferença, né? Frota é diferente, características diferentes. Tudo diferente. Cara, a gente não...
Peças... Cara, eu não lembro de ter vendido uma peça de BMW desde quando eu trabalhei com meu pai, até abrir a loja em 2007, até 2021, quando a gente abriu em Atibaia, os caras comprando pastilha de BMW. Cara, eu nunca imaginei que eu iria vender isso. E aí entra tudo isso, né? Toda essa gestão, e você entender o mercado, e, cara... Eu tô acostumado a vender peça de Fusca, cara. Até o dia que vocês estavam comentando lá, meu... De Uno, de Fusca, golzinho quadrado, cara. Isso aí, meu, sabe de cor os códigos. Agora pega, meu, carro mais novo, BM da vida, não precisa nem muito longe, né? Você pegar, tipo, Civic, já era difícil a gente vender lá, em Atibaia você vende toda hora, cara. É outra realidade. Outro público, E adaptar isso, né, o teu estoque, as necessidades locais de cada unidade, deve ser um desafio diário para vocês, né? E até a galera fala, mas é fácil fazer uma gestão de estoque. Conversando com o Leal vindo para cá até, não é tão fácil assim. É fácil, talvez, eu sempre brinco, né? Quando o cara vende água, galão de 20 litros, tá fácil. Agora, a gente, cara, você vende, por exemplo, disco de freio. Você tem 4, 5 modelos de um carro só. No seu caso, acho que você tem 2 marcas. Você trabalha lá, cara, o nego pede uma marca que você não tem. Aí você tem que ir atrás da marca, porque o cliente quer. Você tem que comprar o que ele quer. E aí, meu, você além de ter 4 modelos, você tem 5 marcas que você tem que trabalhar. Quantos SKUs vocês têm hoje? Dentro da loja, em média, acho que são uns 17 mil, assim, que a gente tem. Fora aquilo que você busca para atender uma venda específica. Sim, fora o que tem cadastrado também, que a gente já vendeu um dia, né? Então, quando a gente, às vezes, faz umas atualizações, dá 28 mil cadastros que a gente tem, assim, de produto. Tá. E do estoque que você tem, quanto é a curva A, que fica parado lá? Isso que eu quero saber. Isso acho que é bom pro Reginaldo. Aí é o BO, que ele precisa me ajudar aí, né? Porque, cara, olha, eu, assim, olhando, assim, eu acho que uns 20% ali tá parado. A mais de... Passa um mês sem vender, 2, 3, até mais. Passa mais, uns 3, 4 meses aí. Sem vender. A gente tem também a loja virtual, que na verdade a gente vende no Mercado Livre. Só que a gente vende mais peça lanterna, mais acessório. A gente está querendo colocar esses itens para tentar girar lá, mas a gente já tentou vender peça mecânica, só que, meu, os caras nem lê direito o negócio. Eu tenho um Gol, o cara tem um Gol G5. Ele vê que tá escrito Gol ali, ele pega o mais barato, compra, do Gol quadrado a peça. Aí dá um trabalhinho. Muito erro, vai, vem, cliente devolve. E aí você tem que pagar frete de volta, né? Mas está indo bem a venda no Mercado Livre para vocês? Tá, cara. De acessório, sim. E a gente não conseguiu acertar a mão na peça mecânica. Eu acho que é uma... Você tem que ter uma equipe dedicada, não? Uma pessoa dedicada para isso. Né? Sim, lá a gente tem... O apelido dele é Gardenal. Tem o Gardenal que fica responsável ali. E tem o Vini. Só ficam na loja virtual. Então, cara, eles fazem... E até pouca gente. Assim, às vezes eu... brincando com esse monte de BO, né? Que tem no varejo no dia a dia. Cara, dá vontade de falar, fechar isso aqui e fazer na internet. Porque às vezes os caras fazem umas perguntas, critica não sei o quê, os caras, eu vou lá tomar uma água e já volto para responder. Tipo, deu um BO aqui, eu vou lá, dar uma relaxada, dar uma respirada, eu volto. Tipo, no varejo ali no dia a dia, cara, o cara tá na sua frente, você tem que resolver, cliente ligando, WhatsApp, não sei o quê. E às vezes dá vontade, cara. Quer saber? Vontade de fechar tudo, dá vontade assim, né? Ficar só trabalhando venda na internet. Na internet, que teoricamente é mais fácil. Nem são 2 pessoas que dão conta, tipo, de um volume grande até de vendas. Que numa loja física, jamais. Você tem site ou você vende 100% nos marketplaces? O site está linkado com o Mercado Livre, por conta da logística, né? A gente já tentou fazer um site, mas, cara... É difícil, precisa de uma estrutura muito maior, né? Investimento. É punk, o negócio é meio... Você paga uma taxa alta, né? Por os marketplaces, principalmente o Mercado Livre, uma taxa alta. Isso interfere. É outra conta, Douglas, que eu, falando outro dia com um cliente nosso, eu percebi, Reginaldo, é uma dor que todo varejo tem. O Mercado Livre cobra, se eu não me engano, 17%, vamos dizer que seja isso. Ele cobra de cima para baixo do teu preço de venda. E muito varejo coloca markup ao invés de margem. Né? Então, ele pega uma peça, ele coloca 50 de markup. Então, ele paga 10, ele vai vender por 15. Né?
Só que os 17% do Mercado Livre é de cima para baixo, é em cima dos 15%. Quando ele pensa que vai sobrar para ele 33%, não sobra isso. Sobra quase... E se bobear, sobra nada. E todas as despesas, elas vêm de cima para baixo. Então, que o varejo... Uma das obrigações mesmo que eu vejo que o varejo tem que ter é mudar a mentalidade de markup para margem. Nós, na distribuição, nós temos que fazer isso, que as nossas margens são muito aplicadas. Fazem, sei lá, muitos e muitos anos que a gente não pensa em markup. Quando a gente começou, era assim. Mas era diferente o tamanho, né? E hoje você lida com uma quantidade de itens cada vez maior. E cada item, né? Cada grupo de produto tem suas margens, ou, no caso de muita gente, markup. Né? Então, você trabalha, por exemplo, linha de pastilha de freio, que é um item que é muito vendido, você pode trabalhar com uma margem menor naquilo que vende muito, que é Gol e Uno, e etc., né? Como o Douglas está falando, e numa BMW, num item mais... não precisa nem ser BMW, né? Mas um Civic, um Corolla, você pode ter uma margem maior. Mas vocês têm que tomar um cuidado muito grande. A gente vê muito cliente que está com dificuldade financeira aqui com a gente, né? De pagamento, às vezes pede prorrogação, a gente acaba entendendo um pouco essas dores, tem muito a ver com isso, com controle de loja. Muita loja, a gente percebe muita loja, a sua loja é uma loja organizada. Não é? E você, mesmo assim, você me disse que teu estoque que você não consegue bater o teu estoque. Não é? Então, eu acho que a participação no programa Loja Legal, o Douglas será, na verdade, assim, uma cobaia nossa. Né? É um cara que tem interesse em melhorar o negócio dele. E a gente vai fazer um acompanhamento com ele, né? O Sebrae vai fazer um acompanhamento com ele para que ele consiga lograr êxito, né? Porque o dia dele já é corrido, o dia de vocês, lojistas, já é muito corrido. Se vocês entram num treinamento e não conseguem perceber os benefícios, vocês vão se desmotivar e não vão seguir adiante. E o Peça Legal, Loja Legal, ele é uma parte, porque depois vocês vão poder buscar outro nível de conhecimento. O mais bacana, Sebrae, né? Esse projeto Loja Legal custa 0 para vocês. Então, vai ter um investimento de tempo, dessas 14 horas, um pouco a mais, um pouco a menos, como o Reginaldo está dizendo. Né? Vocês vão investir tempo para ter esse conhecimento, e é custo 0. Né? Se tem uma entidade que funciona bem nesse país, é o Sebrae, a outra é o Senai. Então, eu acho que vocês devem, sim, fazer bastante uso dessas ferramentas. Beiran, se você permitir um complemento, essa fala sua e do Douglas, ela é muito importante. Porque quando nós falamos de estoque e de formação de preço ao mesmo tempo, não querendo transformar aqui numa situação mais técnica, mas existe uma relação de margem e giro que é determinante para a formação de preço também, para o próprio controle do estoque. Olha que importância tudo isso, e nós poderemos te ajudar a definir a estratégia e a identificar, traduzir os números lá do teu negócio para que a gente possa realmente tomar as decisões mais adequadas, inclusive na formação de preço, porque talvez você esteja fazendo de uma forma errada e nós vamos poder colaborar com isso. E olha só, eles acabaram trazendo uma pauta de assuntos que estão relacionados e que talvez impacte você no dia a dia. Mas eu gostaria de também trazer um outro ponto importante, porque o Douglas falou que vende no Marketplace, né? Vende no Mercado Livre. A presença digital, ela é muito importante. Nós também temos competência para poder te ajudar nesse planejamento, para participar das redes sociais, para a implantação do seu e-commerce, se essa for uma estratégia que nós podemos definir ou que você busca também. Então, olha só, falamos de gestão, mas o quanto é importante você investir também na presença digital e o quanto que isso pode ser também uma fonte de faturamento e de oportunidades para o teu negócio. Isso. Tem uma palestra, né? Acho que Douglas Marangoni. Eu tive a oportunidade... Ele é bom, hein? O cara deve ser bom. Douglas, bom. Douglas Pois Marangoni. O cara acho que é o xará. E eu tive a oportunidade de assistir pessoalmente essa palestra lá no Cinco Pés. Foi o dia que nós nos conhecemos. Sim, foi o dia que nos conhecemos. E o cara fala de um jeito muito, assim, à vontade, até despojado. Muito. Verdade. Mas ele manda um recado que, porra, eu ali me colocando na posição de vocês, lojistas, cara,
você tem que participar daquele ambiente. E essa palestra, ela fica disponível para se algum ouvinte nosso quiser assistir? Vocês têm ela em algum... Puxa, nós não temos essa palestra disponível, Não ficou gravado. mas nós podemos viabilizar através dos nossos consultores ou até mesmo de um outro tema, né, específico para atender essa necessidade. E quem sabe podemos convidar o Douglas para uma outra oportunidade e vocês todos já estão convidados. Isso pode ser viabilizado em algum momento. Sim, mas ele manda um recado que mexe com vocês. É importante, né? é importante. Importante. E de um jeito bacana. Ele fala solto, leve, não tem nada rebuscado. Ele fala o linguajar dele é muito dirigido ao nosso público, né? Exatamente. E ele falou justamente da presença digital, dessa transformação digital que é tão oportuna e importante. Passamos recentemente pelos efeitos aí da pandemia e aquele que não tinha uma presença digital sofreu muito mais, porque como que o nosso cliente ia comprar, não é mesmo? Então, olha só, é um assunto contemporâneo, um assunto atual e que você também tem que estar pronto para esses novos desafios. E o que é interessante falar é que essa palestra do Douglas Marangoni foi uma parceria do Sebrae com o 5 Peças. Houve aí um convite, né, um processo aí de sensibilização. Muitos estiveram presentes. Realmente, a gente não fez a gravação, não pode disponibilizar agora, mas como o Reginaldo falou, tem outros momentos aí que também nós podemos trazer essa temática novamente. E um ponto importante que o Douglas falou também no dia, que foi dia 17 de janeiro, inclusive, que tudo isso passa também por gestão de pessoas, né? Foi falar de gestão de estoque, gestão financeira, mas passa por gestão de pessoas. Que se você também tem um time ali que está motivado, que está capacitado e que consegue entender a importância de colocar as suas competências em prol daquele empreendimento, até mesmo intraempreendedores ali que vão junto com você vestir a camisa aí da Celção e que realmente vão trazer soluções, isso é fundamental. Porque aí você também tem esse olhar para um capital humano que é fundamental dentro das organizações. Isso também foi muito comentado na palestra dele. E é interessante a gente pensar nesse processo, né, de oportunidades, de buscar oportunidades, tanto em capacitações junto com o Sebrae, junto com o Senai, que também foi colocado, que é parceiro do Sebrae nesse processo. E o melhor, gente, tudo gratuito. Quantas e quantas pessoas que já empreenderam aqui no Brasil, ou mesmo em outros períodos ou em outros estados, não conseguem ter essas oportunidades, que agora está sendo colocada em maior evidência e ainda por cima com o apoio de uma GIB. Então, a gente precisa ter esse olhar e entender o quanto que isso é importante, o quanto que isso é uma oportunidade, mas que só vai funcionar se você realmente tiver esse olhar e o compromisso com o programa. Porque o Sebrae, ele vai fazer a parte dele. A GIB vai fazer a parte dela. O 5 Peças também. Mas se você não tiver dedicação e não tiver o compromisso e não trouxer o seu time engajado nesse processo, os resultados, que não só aumento de faturamento que a gente quer resultado efetivo, eles não vão acontecer. Então, a gente precisa também dessas vias aí que são de caminhos entre as partes e de compromisso entre as partes. É uma equação, na verdade. Né? É conhecimento mais execução é resultado. Isso. Se a gente ficar aí só... Né? Vamos lá, é só ver com o Sebrae lá, vamos fazer o curso que vai dar tudo certo. Não. Engajar o time é muito importante. A Camila falou bem. O que acontece é o seguinte, né, pessoal? Teu cliente é pessoa. Teu fornecedor é uma pessoa. Os seus colaboradores são pessoas. Portanto, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Essa é a realidade. Você, por exemplo, lá, né, quando você treina um bom balconista, né, que é o teu vendedor, é à frente da sua loja, está atendendo os seus clientes. Se ele não tiver um cuidado no atendimento com o cliente, e ele não vista, como disse a Camila, a camisa do Celção, ele pode queimar um cliente seu. O cliente pega a bronca da loja e não do profissional. Ele para de comprar, porque você tem concorrentes. Ele vai comprar num teu concorrente e você acaba deixando dinheiro em cima da mesa por conta de um mau atendimento. Portanto, treinamento, capacitação dos seus profissionais é muito importante. Eles têm que estar engajados, né? Você deve ter essas dores lá todo dia. Demais. Né? Eu ia brincar até, que eu não quis interromper a Camila ali. Mas parece que eu preciso tapar minhas webcam lá, as minhas coisas da loja, porque parece que eles estão lá.
Que é isso aí. Você, pô, treinar um colaborador hoje, cara, é complicado. Complicado, no meu caso, que a gente é pequeno e hoje quem treina... São vocês mesmos. E a gente tem que estar aqui, a gente tem que resolver um monte de BOzinhos. E aí tem os líderes lá, que agora a gente está começando, para deixar eles treinando o pessoal. Tá indo, mas, cara, entra um, aí sai, aí você treina, começou a ficar bom, sai. Esse é o problema. Cara, você vai indo. Esse turnover, principalmente de gente qualificada. Sim. Você perder um funcionário é uma coisa, você perder um colaborador, né, qualificado, aí dói. Doído. Porque quanto tempo você leva para adquirir confiança e engajamento de um profissional? No varejo é uma dor muito constante, porque os bons balconistas, os bons vendedores, eles são cobiçados pelas lojas concorrentes. E, às vezes, um aumento de 100, 200 reais, ele vai embora. Entra o lance de engajamento aí. Né? Se ele não tiver comprado com a cultura da Celção, e aqui nós temos um problema grande aqui na distribuição também. A gente forma as pessoas, a gente investe muito aqui na capacitação e os concorrentes nossos, de verdade, eles vêm pescar num aquário bom, eles sabem que nossos peixes aqui são bons. O cara mete a vara para dentro e pega... Por que não vai pescar no rio, como a gente faz? Você vai lá no rio, pesca, coloca dentro do teu aquário e você cuida, alimenta, treina, desenvolve, etc. E aí o concorrente vem aqui, manda uma proposta, compra o passe, às vezes, do colaborador que está aqui, leva embora, muitas vezes não cumpre as promessas feitas e a gente nunca aceita ninguém de volta. A gente tem isso por cultura, todos os nossos colaboradores sabem disso. Então, essa é uma grande dor, como disse a Camila. É uma dor, eu tenho certeza absoluta, de toda a loja, pequena ou grande. Até porque a loja, quando ela é muito pequena, ela não tem condição de remunerar a altura, às vezes, da necessidade desse colaborador. Então, às vezes, ele vai embora por questões realmente de remuneração. Mas, se a loja pequena ela for querer resolver esse problema, ela só consegue resolver se ela tiver mais venda, mais margem, mais resultado. Se ela não conseguir, o empresário não tem como remunerar muitas vezes. Então, ele perde, às vezes, um bom colaborador e tem que se despedir dele com pena, falar, cara, realmente, eu não posso cobrir a sua proposta, vá com Deus e boa sorte. É o que acontece em muitos dos casos. Né? E equilibrar isso daí, porque sai uma mesa, né? Sai um cara bom, cara, você fica bagunçado, não tem o que fazer. Esses tempos aconteceu com a gente lá. Saiu uma moça, cara, ótima lá do financeiro, apareceu uma oportunidade para ela, legal. Cara, saiu, e aí? Toca eu lá, pagar incêndio, ficar ali, não consegue fazer outras coisas. Aí você fica operacional. Sim, completamente, cara. Aí começa a tomar fluoxetina, aí começa, cara, foi assim, ano 2020, a barba branca, com 35 anos, o cabelo, a barba fica branca. É assim, cara. Mas faz parte, né? Até comento com todo mundo, né? A gente tem que escolher o nosso difícil. Cara, e esse difícil que eu escolhi tá hard. Vamos ver se o pessoal consegue me ajudar a facilitar isso aí. A realidade das micro e pequenas empresas aqui no Brasil é muito disso, né? De quem toca ali, de fato, a empresa é operacional, mas tem que ser estratégico também, tem que ser tático. Então, essa é uma realidade que o SEBRAE entende muito. O SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E a nossa missão principal é garantir a sustentabilidade dos pequenos negócios. Por que a sustentabilidade? Exatamente por esse ponto. Para que você não tenha momentos excelentes e depois você tenha uma queda muito brusca e você não fique nessa montanha-russa. Que você possa ser sustentável nesse processo. Que isso traz, por consequência, mais saúde mental também, né, que a gente precisa. E que possa ser um caminho, e foi muito boa a sua fala, empreender não é um caminho fácil. É uma escolha, de fato, difícil, mas que a gente consiga transformar esse processo, apesar das suas dificuldades, mas que ele seja muito satisfatório. Que é esse o objetivo, né, das pessoas que estão ali empreendendo e sendo empresários e, obviamente, que contribuindo para a economia desse país, que é o fundamental. Sendo lucrativo tanto para o empresário, é o lance que o
Beirão falou do ganha-ganha, né? Eu tenho essa mentalidade. Assim. Uma empresa só cresce quando as pessoas que estão dentro da empresa crescem. Então, até uma pena, né? Quando sai um cara bom por conta de um valorzinho a mais. Aí você, putz, eu planejei tanta coisa pra esse cara. Pensei em tanto crescimento pro cara sair daqui por conta de R$100, ou sei lá. E nós estamos falando de uma dor que atinge a maior parte dos micro e pequenos negócios. É muito importante a sua fala, Douglas, no sentido de que talvez tenhamos espaço para definir processos na empresa. Porque quando nós definimos processos e a forma como as pessoas vão trabalhar, talvez fique mais fácil replicar para um outro que vai substituir. Isso. Lógico que, cara, que todo mundo é importante lá no dia a dia do negócio, mas quando há processos e ações definidas no dia a dia, o gerenciamento ele se torna algo muito mais fácil de lidar, não é? E também, quando nós falamos a respeito da missão, que a Camila estava comentando, a missão do Sebrae, é muito importante que quanto mais, né, a sua empresa está perto de cumprir a missão, mais competitiva ela é para o mercado. Então, é muito importante que você possa também estabelecer, mesmo para um micro e pequeno negócio, falar de missão, de visão, de valores. Está aqui no próprio negócio de vocês, né? Estava observando que a GIB tem ali nos seus valores, ela fala de agilidade, né? Fala de garra, fala de inovação e de respeito. Então, olha que importante ter isso, né? Trazer pessoas que também respeitam esses valores, porque aí você gera um círculo virtuoso. Olha, todo mundo sai ganhando. Sai quem entra e quem sai dessa empresa, porque ela vai estar preparada para o mercado competitivo que nós temos atualmente. Não à toa está 43 anos. Né? Pois é, 43 anos. E o nosso turnover de um ano para trás, que é claro, como toda empresa, nós tivemos várias fases, né? E há 1 ano e 4 meses atrás, é uma história longa para um outro podcast, mas eu faço questão de compartilhar isso com vocês um dia. Eu tinha empresa delegada, eu tinha um sócio que era CEO, que estava tocando o negócio, e eu estava muito, assim, distante da operação. E a gente pagou um preço muito alto, porque a empresa perdeu um pouco sua identidade com aquilo que ela sempre fez, propósito, ela perdeu, ela foi perdendo muita gente, perdendo pessoas, perdendo talentos, que perder colaborador é uma coisa, perder talento é outra, muito diferente. E nós tivemos, assim, uma perda muito grande, uma evasão de mão de obra, de gente de qualidade. E durante esse 1 ano e 3 meses que a gente retomou a operação, a gente conseguiu colocar a empresa num outro patamar. A gente teve um crescimento tanto de faturamento como de clima, bem-estar. As pessoas estão felizes aqui. E o nosso turnover diminuiu assustadoramente. É muito pequeno o turnover hoje. E nós temos 250 pessoas. Então, é normal que uma ou outra saia. Mas eu recomendo para vocês, de verdade, assim, eu quero dividir a nossa felicidade, né, por a nossa satisfação em termos conseguido implementar essas mudanças todas que nos trouxeram numa posição completamente diferente num prazo tão curto. É outra empresa, é outro resultado, é outro EBITDA, é tudo diferente, né? E principalmente é outro clima interno entre as pessoas. Eu acho que isso é muito gostoso compartilhar, sem querer dar uma de bacana. Eu não sou nada além de ninguém. Na verdade, a GIB é uma empresa média, você é nosso cliente, sabe disso. Nós temos outros concorrentes que são muito maiores que nós, muito mais importantes, mais antigos, mais capitalizados, mais tudo. Mas a gente tem a satisfação de fazer um trabalho diferente, dirigido a você, cliente, pensando em você. Isso aqui, por exemplo, é uma divisão de opinião, um compartilhamento de conhecimento. Né? A Camila estava aqui com a fala dela e eles devem ter esse número prontinho. Né? Não é à toa que existe uma mortalidade entre as empresas nos 10 primeiros anos de atividade, ou 5, fala aí você. Micro e pequena empresa, nos 2 primeiros anos, dependendo da região do Brasil, chega a ter até 60% de mortandade e, dependendo do segmento, se for empreender por necessidade, até 80% de mortandade nos 2 a 3 primeiros anos. Então, é muito alto. Olha isso. Imagina que, assim, a cada 10 empresas que montam, 6 têm o risco de desaparecerem, de quebrarem,
em apenas 2 anos. O nosso negócio não é diferente. Se a gente não tiver esperto, nós vamos virar vinagre, né, Douglas? Se a gente não tiver realmente resultado e começar a trabalhar no vermelho, é muito rápido. Principalmente quem é desorganizado. Se você não tem controle na tua loja, você não sabe quanto você ganha. Você não sabe qual é o teu EBITDA, qual é o teu lucro líquido. Você não sabe. Não é? Outra coisa, aí você tem um lucro líquido, só que isso você pode gerar um estoque obsoleto na tua loja que fica lá parado e você não está vendo. Então, você aperta o botão, digamos que você tenha controle. Você aperta o botão, você tem lá X R$ 1.000 de estoque. Esse estoque, quanto é bom? Quanto desse estoque é rotativo? Quanto desse estoque você vende em 30 dias? Não é? Muitas vezes, você varejo, tem um estoque que você tem produto que você não vende há 1 ano. Né? Ou até mais, fica lá empoeirado. E aquilo lá é um valor. Se você pegar o custo daquele material de hoje, ele é muito representativo no teu estoque, fora o custo financeiro de todo o tempo. Né? Então, eventualmente, você tem uma dificuldade financeira, quando você olha para dentro da tua loja, você tem um estoque enorme parado, né, Douglas? Isso quando não acontece o erro de essa peça que ficou 1 ano, vendeu, aí você vai lá e repõe, cara. Tipo, o cara, eu vi que vendeu, eu vou repor. Putz, cara. Às vezes eu falo, não o lojista no caso, um colaborador ali, viu? Comprador. Vendi, pô, vendeu, vamos colocar. Já que vendeu, tem que pedir, não. Assim. E a peça, às vezes, é de um Maverick ou de um carro que um Opala que, um colecionador talvez vá, e ele nem vai querer porque ele quer original, que tem que estar GM ali. Tem que Nisso o Mercado Livre te ajuda, né? Sim. A rodar esse estoque parado. Você pode mitigar esse prejuízo. Véio. Sim, mas alguns itens. Estava conversando ontem com o Vini até, da loja virtual. Tinha uma máquina de vidro de um Corsa lá, que é um modelo X, não lembro qual que é. Foi vendido 6 vezes, cara. O mesmo item. Que foi, o cara simplesmente comprou, estava escrito Corsa, deu errado, volta. Aí você paga frete. Vai, aí volta, você paga o frete. 6 vezes, cara. E a peça tá lá. Tem que vender a 7ª pra ver se acerta. Ver se ou então joga lá fora que você ganha dinheiro. Às vezes dá vontade, cara. É que dá dó, né? Dá dó, você sabe o quanto você suou ali, você olha e fala, puta, cara. Vou jogar fora essa peça. Meu, é punk. E até que nem você falou de trabalhar no vermelho aí, é um negócio que meu pai, assim, ele pega no pé sempre. A primeira pessoa que eu vi falar da forma que ele fala foi você. Ele sempre falou, cara, essas contas aí de markup, esquece, tá errado, cara. Porque o seu imposto, o seu simples... É de cima para baixo. Isso. A comissão é de cima para baixo, o seu colaborador... Suas 3 lojas estão no simples. Sim. Depende do nível de faturamento do simples que você paga, vale a pena você trabalhar no lucro real, transformar tudo num CNPJ. É isso que a gente estava pensando. Aí, ó quem pode orientar aí. Então, estamos falando foi até num podcast que você fez, eu não lembro com quem que foi, não sei se foi com o Edson Brasil, eu não lembro com quem que foi, que vocês estavam comentando isso. Falei, cara, e de novo, parece que é aquele negócio, né? De novo, isso está batendo na minha cabeça. Cara. A gente está conversando com o contador, tudo para ver. Porque às vezes, realmente, você tem um monte de isenção, acho, né? Não sei como é que... Crédito, né? Não, crédito. Se você parte para o lucro real, claro, é assunto para um outro podcast, né? A gente... Esse é um assunto que é enorme. Eu pretendo trazer o meu contador para fazer um episódio, para ele fazer de uma maneira... Uma fala de uma maneira simples, resumida, mostrando essas possibilidades. É um né? tema muito importante. Tem vários grupos aí que... de lojas, que você já tem 3, 4 lojas no Simples. De repente, ele unificou, ficou um único CNPJ, ele passou para o lucro real. Ele tem uma economia contábil, tributária muito grande. Claro que a contabilidade é feita de maneira diferente. Sim. Você vai ter o Simples, o nome já diz, né? É simples a contabilidade do Simples. Mas não quer dizer que seja barato. Quando você chega no limite do faturamento, é alto, pô. Eu acho que a gente até já tá. Mas até uma das dores, aproveitando aqui, ó, cara, a gente está falando disso, dessa gestão aí. A gente já falou que a gente precisa ver esse lance de gestão dos impostos. Sim, estamos falando de pessoas, que cara, é um pilar difícil. Precificação, estoque, cara... Marketing. E como que você... Olha, isso eu tenho uma dificuldade particular. Ontem eu estava falando isso com meu pai. Eu tô aqui, vendo financeiro aqui. Daí, do nada, começou um incêndio aqui do lado. Aqui. Pô, precisa vender não sei o quê. Deixa aqui, deixa eu ir lá. Não sei o quê. Pô, precisa ver o negócio do simples ou do imposto. Aí, com que tempo você vai parar para você estudar, para você ver se vale a pena sair do simples? Real. O que vale a pena de...
Aí você fica nessa, cara. Você fica numa corrida dos ratos ali, né? Aí o Reginaldo falou, processos, né? Processos, exatamente. Isso é fundamental, porque, na verdade, quando você organiza os processos, você tem tempo para fazer a gestão de uma maneira mais adequada. Porque, muitas vezes, o empresário acaba fazendo a gestão ali dos incêndios, do dia a dia, do que está acontecendo, né? E ele acaba deixando de olhar sistemicamente a tua empresa, que é o grande ganho nisso tudo, né? Gente, mas aí o diretor já está dando um toque lá, nós já estamos com um tempo grande, 1 hora já de papo, quase, olha só, passa rápido. Muito. Eu acho que se a gente fosse continuar esse assunto, teria assunto fácil para mais 1, para 2 horas até, mas o nosso objetivo era trazer de maneira resumida e clara para vocês, o pessoal do Sebrae, fazer a apresentação. Eles estarão, inclusive, eu falei isso ontem, no podcast de ontem, mas não custa repetir, eles estarão no dia 27 das 16 às 16h50. Das 16 às 16h50. Quem estiver lá e quiser participar, é só se inscrever, tem o link aí nas nossas redes. Vocês vão poder ouvir alguma coisa mais detalhada, né? Eu só não posso deixar de colocar um ponto que me lembrei agora. Esse trabalho do Sebrae, o Sebrae está no Brasil inteiro, em todos os estados, né? Mas é a unidade de São Paulo, é isso? Centro que está desenvolvendo. Então, qual é a abrangência que a gente pode oferecer o Loja Legal? É muito boa a pergunta. Todos estão convidados. Nós queremos receber você que está em Minas, que está no Rio de Janeiro, que está em São Paulo. Todos que utilizarem o link e fizerem a sua inscrição vão receber o nosso apoio. Eu e a Camila somos do escritório Sebrae Capital Centro, que fica na rua 24 de maio 32, mas todos estão convidados a participarem. Nós daremos encaminhamento ou faremos todo o processo. Queremos que vocês se inscrevam. Mas eles serão atendidos pelas unidades do Sebrae? Sim, vamos dizer, um cliente nosso de Minas? Sim, nós vamos fazer o encaminhamento para todos que se inscreverem. E esse pessoal do Sebrae lá de Minas, eles têm o Loja Legal pronto para ser replicado? Sim, nós temos a oportunidade. Claro que cada estado tem as suas peculiaridades, mas todos terão acesso, todos poderão tratar dos mesmos temas que nós apresentamos aqui para vocês. E especificamente aqui em São Paulo, né, Reginaldo? Aqui em São Paulo nós somos 33 escritórios regionais, justamente para poder atender as várias regiões do estado de São Paulo. Então, o Sebrae é nacional, o nosso portfólio é nacional também. Então, de fato, você que está aí em outro estado, eu quero essa oportunidade, não tem aqui para mim? Tem sim. Claro que, como nós trabalhamos atendendo as regiões justamente por essas especificidades regionais, nós fazemos esse direcionamento, o diagnóstico, entendemos aí esse processo. Mas não fique triste, porque se você não estiver em São Paulo, você pode sim fazer a sua inscrição, que o nosso banco de dados vai direcionar justamente para quem está na sua região para fazer um atendimento. Ótimo, ótimo, Camila. Então, gente, eu sei que ficou muita coisa aí pendente, espero que tenha sido útil para vocês, para o dia a dia de vocês. E a gente fica à disposição, tanto o Sebrae quanto nós, a gente está totalmente à disposição. Teremos outros episódios aí um pouco mais alongados, mais específicos, e espero poder contar novamente com o apoio de vocês todos, do Douglas. E a gente quer pegar alguns cases, como o Reginaldo falou no início do nosso bate-papo aqui, para fazer um evento aqui na GIB, no término do processo do Loja Legal, que serão aí vamos dizer, 3 meses em média. Isso. De repente pegar uma turma aí que conseguiu lograr bons resultados e trazer para cá para a gente fazer um evento para compartilhar as experiências, né? Tenho certeza que as dores que nós temos, todos, do nosso ecossistema, elas são parecidas. O que falta é a gente ordenar e trabalhar realmente assim numa comunidade, né? Dividir os problemas e tentarmos juntos encontrarmos as soluções. E não deixe de pensar, você lojista, você pode ser também um multiplicador dos programas do Sebrae para as oficinas que são seus clientes. Isso é um assunto para um pouco mais para frente. Legal? Então, gente, agradeço vocês todos. Obrigada. Obrigado aí, nossos ouvintes aí pelo tempo. Obrigado pro pessoal da execução aí que estão com a gente aí na jornada. Obrigado, diretor Jorge.
Valeu, gente. Obrigado. Fiquem bem. E semana que vem é o Tomec, hein? Valeu. Espero encontrar vocês por lá. Estarei por lá todos os dias. Sebrae também. Você vai? Opa! Olha aí, ó, oportunidade para a gente se encontrar lá. Valeu? Até mais e obrigado.